Muitíssimo boa noite a todos, para quem está assistindo essa live à noite. E boa tarde, bom dia para quem vai assistir essa live em outro horário. Bom, é com muito prazer que hoje, no Dia Internacional da Medicina Integrativa, a gente vai falar um pouquinho sobre essa medicina que muitas pessoas hoje em dia estão atrás dela, uma medicina que é muito antiga, porém ela tem ganhado um espaço cada dia mais, principalmente na medicina brasileira, né? Então hoje temos vários profissionais da saúde que estão trabalhando com essa medicina, e quando eu falo talvez a saúde integrativa, a gente acaba não falando simplesmente da medicina, mas acaba também falando de outros profissionais da saúde. E hoje tenho o imenso prazer de estar conosco aqui, Dr. Matheus Drummond. Matheus, já vi que você está online aí. Assim que você quiser fazer o convite para a gente começar, só pedir. Opa, já pediu aqui. A conexão dele começar aqui. Boa noite. Boa noite, meu amigo. Como você está? Eu tô ótimo. E você? Que bom, meu amigo. Fiquei muito feliz de você ter aceito o convite aí para a gente poder trazer um pouquinho de informação para as pessoas, Sim. principalmente da medicina integrativa, que hoje é um dia muito especial para nós, né? Para todos É, nós, eu digo, para todos os profissionais da saúde que estão relacionados à medicina integrativa. A gente sabe que a medicina integrativa em si, ela não é só o médico, né? A gente vai explicar um pouquinho sobre isso hoje. Mas, primeiro, se apresente aí para, se é que alguém não te conhece, imagina. se Boa apresente noite. aí para todo mundo. Eu Vamos lá. agradeço, né, o convite, viu, o Sávio? Eu agradeço o Sávio, a Farms, né? E eu falo aqui abertamente pela, não posso dizer parceria, mas a relação de confiança que a gente tem, que eu tenho com a Farms, com o Sávio, né? Exatamente porque isso faz parte de um dos pilares da medicina integrativa, que é a multidisciplinaridade, como você bem falou, né? A base da medicina integrativa se resume em integrar vários profissionais que, né, comungam dessa mesma visão, que a gente vai falar o que é essa visão de enxergar o paciente, de abordar dessa forma, mas que a gente tem que ter, né, no mesmo patamar de importância o farmacêutico, o bioquímico, o fisioterapeuta, a dentista, a nutricionista, o médico, tá? Então a gente monta essa equipe, é exatamente isso que dentro, né, do meu trabalho, junto com os meus atendimentos com os pacientes, no meu curso eu montei essa equipe com diversos profissionais de diversas áreas, trazendo as informações sobre, você começou muito bem a live, saúde integrativa, para a gente não restringir somente esse conhecimento à medicina, ao médico, tá? Mas a todos aqueles profissionais de saúde que estão envolvidos e com esse objetivo de colocar o paciente, vocês, viu, gente, que estão aí nos assistindo, pacientes, seguidores, ouvintes, audiência, colocar vocês em primeiro lugar. E quem me segue sabe, né? Eu não estou aqui me gabando, mas muito pelo contrário. Quem me segue sabe o trabalho que eu faço no Instagram, né? Que é disseminar informações de forma Que é gratuita, importantíssimo. né, para tentar não convencer. Eu fiz um post ontem, tá até lá no feed, minha intenção não é convencer ninguém a mudar seus hábitos ou a querer ser saudável, mas é simplesmente fazer com que acenda uma curiosidade, que me veja como um exemplo também, né, porque eu pratico tudo que eu ensino para os meus seguidores, para os meus pacientes, eu pratico no meu dia a dia, tá? E que eles sintam como esse reflexo, esse espelho, esse exemplo para conseguir transformar a sua vida. Porque hoje, gente, não existe outro caminho para se atingir saúde, envelhecimento saudável, longevidade, se não for através da medicina funcional integrativa, da medicina integrativa, da saúde integrativa. Não tem outro. A visão tradicional, né, da medicina, que enxerga o paciente doente, já com a doença instalada, né, e para tratar com remédio, ela está caduca, ela está ultrapassada. A gente já viu que isso não dá certo.
Entendeu? Se desse certo, sabe, responde para mim, quem é hipertenso, quem é diabético e toma remédio todo dia, já tinha que estar curado, não tinha não? Exato. Exatamente. Concordo. Concordo, exatamente. O que a gente vê hoje, ô Matheus, e aí eu queria até puxar um pouquinho aí da sua história, porque assim, a medicina integrativa eu vejo que ela está presente na sua vida e isso já tem muito tempo. É, Até pelas conversas que eu tenho com você, você cita alguns nomes aí antigos da medicina integrativa que luta com a medicina integrativa em si. A gente pode falar aí do próprio Henry Okigami, que é um farmacêutico fantástico. A gente pode falar de nutricionistas, como a gente tem aqui em Juiz de Fora a Débora, a, a Débora Valadão também, que é muito fantástica nessa sim. parte. Então, assim, eu queria entender um pouquinho como que você conheceu a medicina integrativa? Como é que despertou Tá. esses olhares aí para esse lado? Eu Porque, conto assim, isso, eu eu sou conto multi, porque isso. na faculdade a gente não vê, né? Não, não existe isso na faculdade, né? Eu, na verdade, até sou professor da faculdade aqui, preceptor de cirurgia, mas nos meus momentos ali de espaço com meus alunos, eu já fico Bem séria. disseminando, já fico já disseminando essas informações para ver se alguém ali abre a luz para isso, né? Eu não faço parte da Aham. grade, mas eu ensino algumas coisas. Mas, enfim, primeiramente, a gente precisa definir que médico integrativo, medicina integrativa, viu, gente, não é uma especialidade médica, por enquanto. Ainda não é uma especialidade médica, tá? Mas é uma abordagem, uma forma de enxergar o paciente de forma integral, holística, como um todo, tá? Principalmente buscando a causa do processo, a causa da doença. O risco da doença está relacionado com uma causa. E essas causas, na sua grande, imensa maioria, para não dizer a totalidade, estão relacionadas aos hábitos de vida do dia a dia da pessoa, do que diz respeito à forma com a qual ela se alimenta, como ela se alimenta, se ela pratica atividade física, com qual intensidade, então se ela é sedentária ou não, se ela dorme bem, se ela consegue controlar o estresse, a emoção, se ela convive com pessoas positivas ou negativas, tá? Se ela tem os nutrientes, por isso que a nutrição é fundamental, se ela tem os nutrientes otimizados no seu organismo, com os exames otimizados, então faz exame de rotina e aí entra a suplementação. Então a gente vê todo esse aparato para enxergar causa, tratamento e abordagem, tá legal? Então, isso é o conceito da medicina integrativa, tá? E que a gente une os conceitos de nutrologia, de nutrição, de atividade física, de educação física, de medicina chinesa, tá? Já fazendo spoiler aqui, eu fiz contato com um caboclo sensacional que eu fiquei conhecendo recentemente, o Lucas. Ele é especialista em fitoterapia chinesa e dietoterapia chinesa, que a gente vai fazer uma live sensacional juntos mais para frente. Então, a gente vai trazer Legal. esses conhecimentos que são milenares, muito mais antigos do que eu e você, viu, Sávio? Tá? Então, são milenares, né, conhecimentos de milênios, de 2.000 anos, de 3.000 anos, que a gente, né, traz para dentro da prática atual. Então, muito mais antigo que a medicina ocidental, tradicional, a medicina do remédio, a medicina da doença, tá? E mais, tem a medicina Ayurveda indiana, que a gente usa bastante conhecimento também. Então, a gente integra, né, todas essas práticas e mais as práticas que, infelizmente, o colega médico comum chama de alternativas, mas não é alternativas, é Nossa. complementares, né? A gente usa terapia neural, fototerapia, florais, medicina quântica. Então, a amplitude de conhecimento que você vai utilizar, né, como complemento do básico, lembrem, do básico, que é alimentação, atividade física, sono, gestão do estresse, nutrição e suplementação, o básico, a gente tem diversas outras práticas que se completam, tá? Então, o primeiro ponto, quando a gente quer falar sobre medicina integrativa, primeiro, vencer preconceitos, abrir a mente, descer do pedestal que a faculdade, principalmente médica, nos coloca. Eu acho isso um absurdo, coloca o médico lá como se fosse o chefe de equipe de todos os outros. A gente está no mesmo patamar de importância e comungar conhecimentos e fazer essa troca, que é muito importante. E outra coisa, dar ouvido ao paciente. É muito importante o que o paciente traz para a gente de informação, de sentimento, de sensação, porque isso faz parte também do diagnóstico, tá? A minha história começou, e eu conto isso com detalhes, viu, gente? A gente está nessa semana tão importante, que é a Semana da Medicina Integrativa, e eu tô com a jornada aí acontecendo. A Jornada da Saúde Integrativa. Hoje já teve a primeira aula, na qual eu contei essa história.
tá? Quem Top. está chegando aí e não conseguiu assistir, pode clicar no meu link da bio, se inscrever, você já cai no grupo do WhatsApp, já acessa a aula, você consegue assistir todas as aulas essa semana, a de hoje, a de quarta e a de sexta, tá? Perfeito. E essas aulas, elas vão ser prévias ao lançamento de mais uma turma do meu curso que ensina sobre isso, para você leigo, para você profissional de saúde, como cuidar da sua própria saúde, como envelhecer sem adoecer, que é o programa Longevidade e Saúde, o qual o Sávio fez 2 aulas comigo, então Tamo junto. tem muito conteúdo, gente, é muita coisa. Então eu contei essa história nessa aula e eu posso resumir aqui para vocês, né, no qual eu, médico, cirurgião geral, chefe de pronto-socorro, trabalhando intensamente, loucamente, igual todo mundo que forma e que pega uma área igual essa, que eu sou apaixonado, que é a cirurgia, que é o trauma, que é a porta de hospital. A gente trabalhou, né, trabalhei intensamente nisso. Eu estava trabalhando muito, mas cansado, doente, gordo, acima do peso. Postei essa Eu acho que eu semana. cheguei a ver uma foto sua, viu? Postei essa, a Mariana, minha esposa, postou e eu repostei do meu casamento há 11 anos atrás. O tanto de mensagem que eu recebi, doutor, você estava gordinho, diferente e tudo. Não cuidava da saúde, não tinha essa atenção, não tinha essa importância, esse patamar de importância de cuidar da própria saúde, nesses pontos que eu falei. E teve um gatilho que foi, né, a minha filha mais velha teve um choque anafilático com um biscoitinho de leite. Eu falei, poxa, doenças alimentares, o que é isso? Como que pode quase matar minha filha? Eu fui estudar nutrologia e aí eu fui para São Paulo, estudei. Lá eu conheci Laí Ribeiro, foi o grande divisor de águas da minha vida, né? Lá eu tive contato naquela época, isso foi em 2014, se eu não me engano. Logo depois veio o livro do Vitor Sorrentino, fantástico também. Nós estamos falando aí da turma inicial, que começou com essa briga, com essa história toda, né? Então, e aí eu fui estudando e conhecendo, né, tudo e aprofundando. É uma porta que se abre que não te suga e não te leva, você não consegue sair mais, né? Fiz 3 anos de pós-graduação de medicina integrativa com o Dr. Laí Ribeiro, então transformou minha vida, a vida dos meus pacientes, a forma de eu praticar a medicina e de eu aplicar esses meus conhecimentos no dia a dia. E mais ainda para mim, né? Então, aí eu não parei de estudar mais, né? Eu continuei estudando, né? A gente não para de ler artigo e não para de trocar informações com colegas e a gente só tende a aprender com isso, tá? E Eu hoje, tenho. com pós-pandemia, com o advento da telemedicina e com os cursos online, então eu fiz muita coisa online para conseguir alcançar ainda um conhecimento que ele nunca acaba, né? Eu acho que eu não sei nada ainda. Eu preciso aprender muito. A verdade, assim, eu tenho o costume de dizer que a gente que é da integrativa, a gente pode dizer que a gente é da testemunhas da integrativa, sabe? Testemunhas da medicina integrativa. Porque quando a gente começa a falar sobre isso, a gente não quer parar, porque, assim, é algo... Eu te perguntei isso, que é algo despertador, assim. Quando você Sim, começa a ler, você fala, agora as coisas começam a fazer sentido as para mim. coisas encaixam. E isso ocorre muito, isso ocorreu muito comigo, e toda vez que chega um novo farmacêutico, toda vez que chega um novo, seja qualquer profissional lá na farmácia, eu tento explicar um pouquinho e o pessoal começa assim, nossa, mas realmente, isso faz sentido, né? Que a gente começa a trocar uma ideia sobre bioquímica, sobre toda essa parte, e as pessoas começam a entender isso. E Exato. quando eu falo de um profissional da medicina integrativa, eu quando comecei na minha faculdade de farmácia, a gente falava sobre muito aquela equipe multidisciplinar. Disciplinar. Mas isso nunca entrou muito bem na minha cabeça, sabe? E quando eu fui e comecei a estudar sobre a integrativa, aí você começa, porque realmente você sozinho, você profissional sozinho, né? Seja eu farmacêutico, seja você médico, você vê que você não consegue, talvez, tratar o paciente como um todo, porque você precisa de uma equipe. Você Claro. precisa de um nutricionista, né? Você precisa, talvez, de um... Igual, você está falando aí, vai fazer uma live com a fitoterapia Ayurveda, né? Chinesa. São vários... Chinesa. São várias vertentes ao mesmo tempo que existe, que vão tudo num foco só. O paciente. O paciente. O objetivo é o paciente. O objetivo não é a Exatamente. doença, não é vender remédio, né? Você não é você ficar na mão da indústria farmacêutica, né? Exato. E o objetivo é trazer benefício para o paciente, para quem está assistindo, melhorar a sua disposição, a sua energia, prevenir doenças. Olha, todas, gente, eu falo isso hoje com conhecimento de causa. Todas as doenças crônicas degenerativas relacionadas com o processo de envelhecimento, entendam, hipertensão, diabetes, câncer,
Alzheimer, Parkinson, tá? Artrite, Artrite, artrose. artroses, escleroses, todas essas doenças têm um denominador comum que estão relacionados com os hábitos, maus hábitos que levam a esses processos, tá? De glicação, de inflamação, de estresse oxidativo, de dano mitocondrial, de alteração hormonal. Isso é bioquímica, isso é alteração da nossa fisiologia. E se você quiser aprofundar até mais, antes da fisiologia se alterar, você já tem alteração energética no seu corpo relacionado à mudança vibracional, né, dos seus átomos. Mas isso daí já é algo bem mais profundo, mas que também é possível abordar e tratar nesse sentido. Seria a medicina quântica, né? Que também está dentro da medicina integrativa. Sim. Então é importante as pessoas entenderem que assim, o paciente está aqui e todos os profissionais da integrativa, cada um vai tentar, lógico, com o médico, por exemplo, ali, ele vai indicar, quando o médico te indica uma aromaterapia, pingar gotinhas de lavanda no travesseiro, ele está fazendo integrativa. Aí, um difusor. Então, Isso. quando o médico começa a te tratar, o médico não está ficando maluco. Não. Ele está tratando você com outros tipos de... Não é pagelância, gente. Não é, Exatamente. entendeu? Não é misticismo, não. É ciência, é bioquímica, é química, tá? Só que você não fica preso só ao remédio. E eu falo algo mais. A medicina integrativa usa remédio. Eu tenho casos que eu preciso do remédio. Entendeu? Claro. É importante a gente identificar aqui. Aqui ninguém está fechado. Se for necessário, remédio, vamos lá. Muita gente aí me conheceu durante a pandemia para tratar Covid. E muito remédio. É muito remédio que se usou e se usa. Então, no momento certo, para a fase aguda de doença, às vezes precisa do remédio até você conseguir mudar os hábitos e desmamar do remédio, né? De forma crônica. O grande erro, ao meu ver, é chegar um paciente no seu consultório, diabético, acima do peso, com síndrome metabólica, com risco aumentado cardíaco, com risco de câncer. Você fala com ele assim, tá bom, toma esse, passa uma lista de 4, 5 remédios, entrega e manda embora. Você limitou a sua ação. Geralmente não começa por aí, né? Não. É triste isso. Então, assim, não é esse o tratamento. Esse paciente não vai atingir o objetivo dele de cura, de melhora. Ele pode até melhorar números ali, mas depois de 6 meses ele vai precisar de dobrar a dose, aumentar mais remédio, porque não está abordando a causa. Está buscando lá no fim da linha só o sintoma, só o número, um resultado de exame. Entendeu? Qual que é a causa de uma situação dessa? É o hábito. Tá? Diabetes tipo 2, síndrome metabólica, obesidade, que está tudo relacionado e leva à hipertensão e leva a infarto, está tudo relacionado ao hábito. Então, se a gente consegue prevenir antes que essas coisas estejam se instaladas, ótimo, é possível. E se já está instalado, eu consigo retroceder, entendeu? Eu consigo, na maior parte dos casos, então é essa a abordagem integrativa. Às vezes, algum paciente está muito estressado, dormindo mal, a gente vai usar aromaterapia, entendeu? Às vezes você está fazendo de tudo. Olha, eu tenho essa experiência, está fazendo de tudo certo, sabe? O paciente está tudo certinho, mas ainda está faltando alguma coisa para encaixar. É aí que entra o quântico. Usa o quântico, melhora a parte energética dele. Entendeu? Ou então ele está convivendo com a pessoa ali que está deixando ele mal o tempo todo. Tem que falar sobre convivência. Você tem que buscar se rodear de pessoas as quais te trazem boas energias, boas convivências. Isso também faz parte da saúde. A sua espiritualidade, a sua relação com o seu ser superior, né, o seu eu próprio, o seu autoconhecimento, sua atividade sexual diária, semanal, isso tem que estar tudo bonitinho para você estar com saúde plena. Entendeu? É engraçado, né, Matheus? Olha a quantidade de análises que você acabou de fazer de um paciente. Aí eu te pergunto, quanto tempo deve demorar uma consulta sua? Olha, a primeira consulta de quem eu não conheço, eu não consigo fazer com menos de 1 hora e meia, 2, dependendo do paciente, entendeu? Impossível. É muita coisa, igual você falou, não é só passar o medicamento, rodeia-se muito, né? E aí, assim, eu queria... Mas uma consulta só não é suficiente. A primeira consulta é ampla, grande, tudo, mas eu passo o máximo de informações, mas eu faço acompanhamento. Muita gente até que me manda mensagem aí no WhatsApp para marcar consulta, acha que está falando com o secretário, de repente eu respondo por áudio, tomo um susto. Eu sei que está falando. Eu falei, sim, sou eu, porque eu acompanho os meus pacientes aqui dia a dia, o tempo todo. Então eu preciso desse acompanhamento. Como é que está indo? Está respondendo bem a suplementação, tudo? É muito diferente você mandar um remédio e 6 meses você volta.
fica um hiato, fica um buraco aí no meio. Então eu acompanho o meu paciente, até aquele que vai ao consultório, a gente vai acompanhando. A telemedicina eu acho que me ajudou muito nessa questão do segmento. Eu acompanho, eu faço modificação de receita, vejo novos exames, mesmo fora da consulta. Então eu dou minha assistência ao paciente, não tem como atuar de outra forma. Por toda a experiência que eu já tive, até dentro da própria medicina integrativa, entendeu? Então eu percebi que eu preciso desse acompanhamento, desse segmento para dar certo para os meus pacientes, tá? Por isso que muitas das vezes, assim, né, a pessoa vai tentar entrar em contato com profissionais, assim, eu acredito como você, como vários, né? A agenda dele tem só para A tanto. minha, Porque a você minha tá tem para um número março. limitado. Aí, A você minha. tem um número limitado de pessoas, porque, assim, Não a consigo integrativa atender você todo mundo. precisa te dar atenção, né? Eu atendo novos pacientes, 6 no máximo ali por dia, entendeu? O restante é todo o segmento dos meus doentes, dos meus Perfeito. pacientes, tá? Perfeito. E, Matheus, você já falou um pouquinho sobre. Teve uma paciente, uma, uma pessoa que está assistindo aqui, perguntou aonde você trabalha. Já vamos responder para ela. Você já falou da medicina online, né? Das consultas online, mas fala aí de onde você é claro, Bom, hoje em dia eu, você eu consegue tô atender nível Brasil, né? Fora nível até, mundo. claro. Nível mundo. Hoje, Pacientes aí de fora a hoje gente já. já passou o aperto aí para entregar suplementação fora do país para mim. Mas a gente vai tentando, vai tentando. Eu atuo, né, em Itaúna, Minas Gerais, é onde fica o meu consultório, tá? Mas só para vocês terem ideia, hoje, atualmente, eu estou atendendo presencial 2 vezes na semana. Eu consigo hoje atender a maior parte online, né, por telemedicina e é muito possível dar seguimento, né, fazer a primeira consulta e dar seguimento de forma online. Eu criei a minha estratégia para isso, né, me capacitei para isso. Eu acho que eu fui um dos pioneiros também nessa área para Sim. atender online dessa forma, com todo o aparato. Então, hoje eu atuo na minha casa aqui. Nesse momento eu estou em casa, né, fazendo live, já fiz atendimento e tudo. Então é possível dessa forma. Mas quem quiser vir presencial, tem pacientes que vêm de outros estados, né? Eu estou em Itaúna, Minas Gerais. No meu link da bio tem endereço, tem como marcar, tem contato do WhatsApp. Muito tranquilo de fazer contato comigo e fazer o agendamento, tá? Perfeito, Matheus. Você já falou um pouquinho aí, queria só puxar uma questão com você. Você já falou um pouquinho aí de algumas doenças que a própria medicina integrativa consegue é, reduzir, entrar em remissão, enfim. Remissão, sim. E aí, assim, eu queria, se possível, puxar na sua memória aí um tipo de doença que a integrativa consegue com vários, não só com medicamento e suplemento, mas quais que são as outras vias da integrativa que você usa mais hoje em dia aí? Sim, tá. Olha, para fazer um paralelo com a medicina tradicional, Eu eu acho que a gosto sempre. nutrição sempre vai vir a A primeira na cabeça. nutrologia, ela assim, eu acho que o É, meu conhecimento de nutrologia, ele me ajuda bastante dentro da integrativa, exatamente porque não tem como você tratar nenhuma dessas doenças crônicas, doenças autoimunes, diabetes, sem mexer na dieta, tá? E até o pós-Covid, que é uma doença que veio aí para ficar, você precisa mexer na dieta do paciente. Então, o conhecimento de dietoterapia é fundamental. Diabetes, gente, quantos pacientes diabéticos tipo 2 estão aí tomando metformina, tomando outros remédios, pré-insulina e estão sem ver uma luz no fim do túnel? Diabetes é uma doença nutricional, que a gente precisa de medidas integrativas, de medidas nutricionais para serem resolvidas, tá? Então, isso é fundamental. Doenças autoimunes, que a pessoa cai ali no corticoide, no imunossupressor. Se você não muda a dieta, não melhora o intestino e não faz a suplementação adequada, você não consegue entrar a doença em remissão. Eu tenho paciente, essa eu gosto de contar esse caso, uma menina até daqui da região, veio para o meu consultório com 14 anos, hoje ela tem 16, com uma doença reumática de pequenas articulações, não conseguindo escrever, estava prejudicando ela na escola. E chegou com imunossupressor, com corticoide, tudo. Eu falo isso arrepiada. Ela sabe, quem estiver vendo aí, a irmã eu dela estiver adoro esses assistindo, caras. Tô arrepiando aqui. ela vai saber que eu estou falando dela. Né? Quase que eu falo o nome aqui, não pode. Então, e hoje, 2 anos depois, ela não toma nenhum remédio, mas toma alta dose de ômega 3, toma alta dose de vitamina D, toma LDN, que a gente usou para a questão do controle da autoimunidade, melhorou o intestino,
está fazendo atividade física sem nenhuma dor, completamente normal. É cura, é controle. Porque se ela voltar aos hábitos antigos, comer glúten, comer trigo, comer açúcar, comer mal, lácteos, né, prejudicar o intestino, estimular o sistema imune de novo dela, pronto, ela vai novamente sentir o malefício da doença. A doença está ali, silenciada, entendeu? Então, é um caso muito interessante. Assim como os diabéticos, pacientes com 3 meses de tratamento deixam de tomar remédio, desde que ele faça a parte dele. Não é tomar só o suplemento, o remédio em casa. Ele tem que levantar a bunda da cadeira, ele tem que fazer as boas escolhas alimentares, encarar como mudança de comportamento e não como dieta, e fazer atividade física, que é inegociável. Não tem como, tá, gente? Não tem como. A atividade física faz parte. Eu quero morrer fazendo atividade física. Hoje eu fiz 1h30 de musculação, depois joguei beach tênis, assim, um vício, não consigo mais ficar sem atividade física. Eu termino de atender meus pacientes, eu falo para o último, ó, saindo daqui, onde você acha que eu vou? Vou, vou fazer atividade física. Então, é Perfeito, a gente fundamental. tem que fazer aquilo que a gente está falando, né? Uhum. Não tem jeito. Tem que ser exemplo, não tenha Exato. dúvida, tá? Exatamente. Então, assim, o próprio Matheus aí citou uma série, né? Hoje, com online, geralmente eu vi antigamente, antes do online, sabe, Matheus? Antes de vir essa parte online, assim, o médico ele tinha ali um nutricionista que ele já estava, assim, já conhecia o tipo de como ele tratava o paciente, então ele já tinha um nutricionista para indicar, ele já tinha ali o profissional da educação física para indicar, ele tinha um fisioterapeuta para indicar, porque, assim, é um todo, né? Sim. E aí, assim, é fantástico, igual você falou, parece bruxaria, né? Mas não é bruxaria. Você consegue, sim, diminuir medicamentos, você consegue, talvez, parar de usar medicamentos. Já vi pessoas usando insulina e diminuindo a insulina e depois conseguindo reduzir e parar de fazer o uso de insulina, por exemplo, na diabetes. Pacientes que têm costume de tomar losartana, enfim, uma série de medicamentos, conseguir parar de fazer o uso disso. Mas como? Pessoal, é tomando conta, talvez, do principal, do corpo. Então, assim, a gente Uhum. tem que fazer uma série de coisas por nós mesmos. Não vai ser Matheus que vai resolver o problema, não vai ser o nutricionista que vai resolver o problema, quem vai resolver o problema é você mesmo, né? Sim, Então, assim, a eu tenho. medicina integrativa, ela só vai te nortear. Não, não tem como a gente passar essa mensagem, não só na rede social, numa live como essa, e também na consulta, né? Eu ser o mensageiro para alguém que não quer receber essa mensagem. Quem não está preparado, não é o momento. Então, a pessoa, assim, eu tenho meu poder de argumentar e tudo, mas não estou para convencer, para ficar convencendo ninguém. Não é campanha política para votar em mim. Muito pelo contrário, eu quero que o paciente aprenda a se cuidar, né? E eu sou o exemplo, eu mostro o caminho, mas depois que fecha ali, que terminamos a consulta, tchau, é com você. Você que tem que entender. É claro, eu estou sempre do lado ali para tirar dúvidas, para guiar, para estimular, para motivar, mas tem que executar, tá? E muitas das vezes, assim, até pode ter talvez uma conversa até mais séria no consultório, né? Principalmente da integrativa. Cara, não vai ser eu que vou resolver o seu problema Exato, somente, né? exatamente. Né? E a pessoa tem que pôr aquilo em mente, olha, eu falo assim com efeito com alguns pacientes, principalmente do sexo masculino, que a maior parte dos meus pacientes são do sexo feminino, são mulheres, tá? Mas eu Mulher falo, cuida, né? mas eu falo com a pessoa assim, você, né? Você é pai de família, você tem 2 filhos, quem vai cuidar dos seus filhos se acontecer alguma coisa com você? Entendeu? Perfeito. É esse pensamento, né? Eu falo para alguns assim, olha, você já parou para pensar se você ter um infarto e ter uma morte súbita, e chegar uma outra pessoa para tomar conta dos seus filhos? Tem que criar esse gatilho na pessoa, entendeu? E isso faz parte do meu trabalho. Mas desse ponto para ela executar com todo o aparato, com todo o conhecimento que eu entrego, com toda a informação, é um pulo. Ela tem que querer. Nem todos conseguem no primeiro momento. E às vezes tem recaídas, é completamente normal, acontece comigo também, gente, né? Mas eu já estou num ponto que eu já sei o caminho, já está automatizado. Então, as minhas, não falo nem recaídas, são escapulidas Exceções, pontuais, talvez. exceções pontuais totalmente conscientes, entendeu? Então, isso que é onde eu quero que os pacientes cheguem também, tá? Perfeito. Exatamente para dar uma olhada aí, gente, a minha foto de 11 anos atrás, como é que eu estou muito pior do que eu estou hoje. É claro que ruga vai ter e tudo, mas assim, a saúde, a disposição, o brilho no olhar, a gente melhora muito, né? Quando o organismo ele está equilibrado, funcionando bem, são esses os benefícios, né?
Você mandou aquele roteirinho ali, um dos benefícios é esse, né? Melhorar a fadiga, a disposição, sua parte mental, cognitiva, sexual, de relacionamento, né? De rendimento em atividade física. E prevenção de doença e tratamento de doença crônica, né? Tratamento, a gente trata doença crônica instalada também. Tem que usar remédio? Às vezes precisa no momento, tá? E depois vai diminuindo, tá? Mas faz essa abordagem. É entregar para o paciente outras alternativas que funcionam e que têm ciência envolvida que vão além do remédio, que tem ação limitada. Isso eu falo também já estudando artigos, viu, sabe? Se você colocar na balança resultado de aquele remédio que é o padrão ouro para tratamento de tal doença, ele tem um resultado pífio quando você tem outras opções para entregar para aquele paciente, né? Principalmente nessas doenças crônicas. Então, não dá para ficar o médico, o profissional de saúde, sentado ali prescrevendo só o remedinho com o paciente dele degringolando. Não tem outro caminho. Isso não serve para mim como médico ficar dessa forma. Por isso, acho que é por isso que eu fiz cirurgia na época, né? Que Pesquisou. é resolutivo. Aham. A cirurgia ainda é resolutiva, né? Você está com a apendicite ali, não tem outra história. É abrir faca, tirar o apêndice e salvar a vida. Você tomou um tiro, está sangrando, não tem outra alternativa. Abrir, salvar a vida. Eu fiz muito isso na minha carreira. E na parte clínica, a gente tem que ter essa abordagem também de entregar mais para o paciente para trazer resultado. Eu acho que é essa a minha missão, entendeu? E a rede social veio para me dar mais uma, né, que eu tenho feito, de alertar e trazer essas informações para já conseguir transformar a vida das pessoas. Eu fico muito feliz e é muito gratificante quando chega um paciente. Eu atendi paciente outro dia do Acre, atendi uma paciente lá da Paraíba e ela falou: doutor, te acompanha há 2 anos e eu já modifiquei minha vida drasticamente, perdi tantos quilos, melhorei isso, melhorei aquilo, só acompanhando o que eu falo no Instagram. Entendeu? Só acompanhando as minhas aulas, assistindo o curso, se inscrevendo no curso, sendo meus alunos, até chegar na consulta. Entendeu? Então, eu acho que eu achei um caminho aí que me faz dormir tranquilo, né? Eu tô muito realizado dentro da minha profissão atualmente. Você não tenha dúvida disso, viu? Cara, eu acho que eu não consigo mostrar aqui, mas eu acho que eu nunca arrepiei tanto numa live assim, porque é algo que, desde quando eu me formei, há 10 anos atrás, é algo que eu sempre defendi. Encontrar pessoas, né? Seja lá de Itaúna, né? Longe, E aí, tendo a mesma visão que a a gente. vida vai nos encontrando, né? E eu Exato. te assisti numa aula de um curso que a gente era professor comum, né? E logo depois a Sim, gente fez sim. contato e as coisas foram acontecendo. Isso abriu vai diversos leques, né? De network, de contato ao longo da minha carreira nesses últimos anos, que eu acho que né, isso estava guardado para acontecer. E isso é muito importante. Pessoas que se encontram, que se unem para esse bem maior. E eu fiz questão de, no meu curso, trazer essas pessoas comigo. Eu acho que a minha equipe, não fui eu que escolhi, ela foi escolhida para mim. A minha equipe que dá aula no meu curso. E foi muito top. O curso está aí, está lindo, tá? É um projeto de vida que começou pequeno e algo que vai crescer muito ainda, tá? Matheus, cara, antes das considerações finais aqui, sei que tem filho para criar, tem Só esposa, né? três. Enfim. Mas assim, antes das considerações finais aqui, é, a medicina integrativa está aí. A gente queria passar um pouquinho do que é. A gente começou um pouquinho mais cedo, tá, pessoal? Então essa live vai ficar gravada. Você que está chegando agora, volta lá a live, tá lá tudinho, vai ficar salvo para vocês, tá? E assim, a gente queria passar um pouquinho, porque hoje mesmo, eu antes de entrar, dei uma ligada para minha mãe e falei: mãe, ó, vou entrar em live, a gente vai falar um pouquinho sobre medicina integrativa. Acho que é um bom dia para falar isso. Ela, nossa, legal. Ela é muito de rádio, sabe? Ela é de uma cidadezinha pequena, ela adora escutar rádio de manhã. E aí ela falou assim: eu já sei que é medicina integrativa hoje, porém, na hora que o cara do rádio estava falando, ele começou a falar sobre medicina integrativa, mas enrolou, porque ele não sabia o que que era. Cara, Então, coincidentemente eu fiz hoje uma entrevista para a Rádio do Rio de Janeiro falando exatamente desse tema, né? olha que Divulgando a bacana. medicina integrativa na Rádio Rio de Janeiro. Falei hoje às 8h40 da manhã. Então, a missão é essa, é divulgar conhecimento, trazer conhecimento, né, para paciente, para profissional de saúde. Quem é profissional de saúde pode buscar se aperfeiçoar nessa área, tá?
E para o paciente precisa ser coparticipativo, é uma medicina proativa e coparticipativa. O paciente, a gente toma decisões juntos, entendeu? E ele é responsável por executar tudo. Então, é muito importante que o paciente também tenha o conhecimento. Eu aprendo muito com meus pacientes em muitas consultas. Tem paciente que me fala, doutor, já ouviu falar sobre esse ativo? O que você acha disso? Eu falo, alguns eu falo, não sei sobre esse. Anota aqui e te mando mensagem, sabe? O que você acha sobre isso daí? Né? Então me ajuda, porque você é o especialista na parte farmacotécnica, farmacológica. Você tem lá, eu tô na sua gavetinha lá, né? Quando Sim, precisar, você vai falar, ó, preciso desse sim. aqui. Então, assim, a gente tem que ter esses contatos. E a humildade, sabe? Eu falo, eu não sei tudo, jamais, nem quero Nossa, saber imagina, tudo, senão impossível. senão a gente perde o prazer de aprender mais. Então, eu estou sempre aprendendo e pondo em prática e buscando, vendo resultados. É isso que eu quero. Certo? Exato. Matheus, para finalizar agora, eu queria, antes de agradecer a todos, enfim, você já falou um pouquinho, mas como a gente está falando de trazer conteúdo, as pessoas olharem sobre medicina integrativa, as pessoas entenderem sobre isso, cara, você está com um curso sensacional. Eu queria que Obrigado. você falasse um pouquinho como que ele vai ocorrer, tá? As aulas, os dias que são e quando a possibilidade de participar dele em si, para as pessoas também ficarem por dentro que ali é mais uma forma de saber mais sobre medicina integrativa. Então, fala um pouquinho para a gente aí do seu Vamos curso, por lá. favor. Primeiro, essa live não é para vender curso, essa live Não mesmo, não é mesmo. para angariar consulta e nem para vender suplemento do sábio, viu, gente? Eu sou bem franco e transparente aqui, tá? Exatamente. Essa live é para trazer informação para vocês, para entregar para vocês esse conhecimento, essa luz, essa chave para que vocês abram a mente sobre possibilidades de se tratarem, de se prevenir e de tomar as rédeas da sua saúde nas suas mãos, tá? Quem ainda não entendeu nada do que eu estou falando, me segue no Instagram. Acompanha lá stories, Só um feed. minutinho. Só um minutinho. O Matheus posta informação o dia inteiro, pessoal. Ele já foi até bloqueado por causa disso. Teve uma época que não dava nem para marcar ele. Ele posta Não dá. informação Na o época dia inteiro. Segue ele lá. Informação Vocês vão real, saber verdadeira. o que eu tô falando. Então, assim, na época da Covid, realmente eu lutei contra a Covid, né? Contra a política da Covid, contra as coisas todas. Tratei, salvei, sei lá, 2, 3 mil vidas e, graças a Deus, missão cumprida. É algo que Exato. já acabou, né? Não existe mais isso, então acabou. Mas, então não é para vender nada, mas me sigam lá. Gente, eu vejo muito paciente seguidor que manda pergunta, eu falo, olha, tá lá no feed, a maioria das dúvidas, dos temas, tá disponível lá no meu Instagram, só que vocês têm que navegar, viu, gente? Ó, vai lá no feed, vai nos destaques, navegue. Daí, em virtude disso, de tanto conteúdo, a gente tomou a decisão de criar um curso para organizar isso de uma forma didática para quem quer realmente seguir um conteúdo programático e aprender, tá? Eu faço sempre as matrículas de novos alunos para as turmas através de uma semana, igual está acontecendo essa semana, com 3 aulas gratuitas introdutórias. É um curso introdutório, a jornada que está acontecendo. Já teve a aula de hoje, já está liberada, vai ter aula quarta e vai ter aula sexta. Quem não assistiu a aula hoje, ainda dá tempo de fazer inscrição grátis para assistir essas 3 aulas introdutórias de 1 hora comigo, cada aula. Nessas aulas, o que falo nessas aulas? Só para vocês se inscreverem já sabendo. Lá fala quais são as origens de todas as doenças. O que você está fazendo de errado na sua vida que vai te levar a adoecer. É super importante essa aula. Segundo, você vai ver, sabendo o errado, o que você tem que fazer de certo. Aonde você vai ter que corrigir o errado. Como corrigir, como fazer o certo. E aí, terceiro, quando você começa a fazer isso, surgem as dificuldades, as objeções, a preguiça, a procrastinação. Eu ensino como vencer isso na terceira aula. Feito isso, dito isso, ao final da terceira aula, vocês vão ter conhecimento de como entrar para o curso. E aí o curso a gente vai falar desde o básico até o avançado. O básico, o conhecimento inicial sobre alimentação, alimentos, nutrientes, macronutrientes, micronutrientes, vitaminas, a saúde começa pela boca, nutrição, intestino, suplementação básica para iniciante, atividade física, gestão do estresse, sono, aromaterapia, hormônios, menopausa, andropausa. Ponto. A gente fecha o básico e pula para o avançado.
Aí eu aprofundo muito mais nisso daí, inclusive voltado até para profissional de saúde, porque a gente fala de dose, de terapia, de como fazer todos os suplementos divididos por temas, suplementos para imunidade, para mitocôndria, para inflamação, para estresse oxidativo, e todas essas aulas, a maioria delas, com convidados, igual eu falei, essa equipe que chegou até mim e que a gente tem essa amizade sensacional e a gente fecha, tem geriatria, tem medicina das abelhas, tem neurologia, assim, um curso tá bem legal, tá bem amplo e bem prático, tá? Para que todo mundo assista e ao final dessas 40 horas você sai assim, ó, transformado. Não tem como sair do Longevidade e Saúde sem uma transformação de vida. Eu falo, não é convencimento, é transformação para que você mude sua vida de uma vez por todas. E se mesmo assim, depois do curso, você precisar de um médico como eu para te acompanhar, aí você vai cair na consulta, que aí a gente vai pedir exames, personalizar o conhecimento. A consulta, ela individualiza o conhecimento adquirido, seja no Instagram, seja no curso, tá? Tô vendo aí, não sou médico, eu posso participar? Igual eu falei, é para leigos e também para profissionais de saúde que querem começar esse conhecimento sobre como cuidar da própria saúde. Não tem como eu, médico, cuidar do meu paciente, da minha clientela, sem estar bem cuidado. Então você tem que aprender a cuidar de si mesmo e aplicar esses conhecimentos no dia a dia, no seu consultório. Mas também você, que é leigo, você vai aplicar isso na sua vida. É um conhecimento para a vida toda, tá? É isso que eu entrego. Entendeu? Você só não sai de lá com seu exame do curso, com seu exame e sua prescrição. É isso que é só na consulta. Não tem como a gente fazer isso. Eu preciso individualizar aquele conhecimento para cada paciente. Para isso existe a consulta médica, tá? Que pode ser feito, como você diz aí, online. Eu faço online para todo mundo. Tá bom? Perfeito. Matheus, cara, meu amigo, muitíssimo obrigado. Obrigado Muitíssimo pela obrigado. oportunidade, Ó, de estar falando um primeiro pouco eu te sobre esse tema que eu agradeço. gosto tanto. Então, Viu? isso que eu ia falar. Primeiro, eu te agradeço por estar falando desse tema lá na rádio. Você já falou hoje. Te agradeço muito. E agora falando com a gente aqui, tá? Queria te agradecer muito aí. Sempre muito disponível. Mandei mensagem hoje, cara, vamos falar sobre. Você já topou na hora. Mesmo com filho, mulher e tal, a gente conseguiu uma horazinha aqui pra gente conseguir conversar sobre. Queria agradecer a presença de todo mundo que tá aqui. Obrigado. Quem quiser seguir o Matheus aí, tá lá. Agora o seu Instagram é Dr. Matheus Drummond, tudo junto, né? Tudo Tá junto, aqui DR também, Matheus só Drummond. clicar, é Isso. bem tranquilo, tá, pessoal? E queria agradecer a presença de todos. Matheus, cara, novamente, muito obrigado. Eu acho que a gente fez o nosso trabalho aqui. Vai ser uma live que vai ficar salva para todo mundo. Então, quando alguém tiver dúvidas sobre, é uma live que a gente vai conseguir compartilhar, é uma live que a gente sempre vai comentar sobre ela. Então, assim, cara, muitíssimo obrigado mesmo. Tá. A Farm só tem a agradecer aí a sua presença, tá? Eu que agradeço, né, toda a parceria aí da Farms, principalmente com atendimento ao meu paciente, né, que eu sei que vocês têm uma atenção maior aí, que dá atenção, meu paciente me dá o feedback. Quando falta alguma coisa, eu mando mensagem para você. Você também sempre muito atencioso com eles, tá? Eu preciso exatamente disso, desse carinho, desse cuidado com o meu cliente, com o meu paciente, tá bom? Ficou alguma pergunta sem resposta aí? Eu tô vendo que a pessoa escreveu assim, não respondeu, não sei, ficou alguma dúvida, alguma pergunta sem resposta? Acho que não, Matheus, aqui em perguntas eu não tenho nenhuma. Ok. Eu acho que a gente conseguiu também, não quero estender o seu tempo, cara. Mas, pessoal, qualquer dúvida que alguém tiver que a gente não respondeu, pode mandar lá no meu direct, no direct da Farms, Amém. no direct do próprio Dr. Matheus, que a gente também está disponível ali para responder sempre. A ideia é disseminar esse conteúdo sempre. Perfeito. Tá? Estou vendo assim, Sueli, qual o valor do curso? Sueli, como a gente falou, eu não estou aqui para vender o curso. Você faz a inscrição na jornada, assista às aulas, que na última aula de sexta-feira você vai ter conhecimento de como funciona o curso e como que é a questão de custo e de valor. Tá legal? Então, não é o objetivo dessa live não é fornecer informação nem vender o curso. O curso você vai lá na minha jornada, faz a inscrição gratuita, assista às aulas. Aí no final da terceira você vai conseguir saber o valor. Tá legal? Tá bom? Perfeito. Igual preço Matheus, de consulta, gente. Eu não passo preço de consulta em comentário do Instagram. Entra em contato no WhatsApp, fala aqui comigo. Então aí a gente passa, não tem erro, tá tudo tranquilo. Exato. Viu? Exatamente. Tá bom? Matheus, muito obrigado novamente. Eu que agradeço. E amigo, tamo junto.
tá? Boa noite. Até Fica mais, com Deus pessoal. A aí. Farms Até agradece a mais. presença de todo mundo aí. Até mais. Até mais. Até amanhã. Amanhã eu te mando mensagem. Deve ter um monte de coisa pra gente resolver amanhã de trabalho, tá bom? Vamos Valeu. lá. Valeu. Tchau, tchau. Tchau.